Salve, salve, galerinha! Salve, salve, belezinha? Bem-vindo ao meu canal, esse é o canal do Márcio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, se inscreva. Caso você curta o conteúdo apresentado, também não se esqueça de compartilhar o canal com os amigos. Interagir com os comentários, que é bastante importante para a comunidade que a gente está criando aqui no canal, bastante saudável, com discussões saudáveis. Belezinha, galera? Bom, galera, hoje estamos aqui para fazer um react, trazer aí mais um react para o canal, e dessa vez vamos ver aqui o que o senhor Micali, que faz parte do Flow Games, tem a falar sobre uma entrevista recente do Yoshida, CEO do PlayStation, que ele falou referente ao Game Pass. Vamos dar uma olhada nesse vídeo do Micali? E eu vou dar o meu ponto de vista, vocês depois, ao final do vídeo, dão o ponto de vista de vocês com seus comentários e sempre deixando aquele joinha, belezinha? Bora lá! O Game Pass é perigoso? Pode ser perigoso o modelo de serviço do Game Pass? Essa foi uma afirmação que o Shuhei Yoshida, ex-PlayStation, um cara que ficou há 30 anos, mais de 30 anos, à frente da divisão PlayStation, opinou numa recente entrevista falando sobre esse modelo de negócio que, na opinião dele, pode ser perigoso para a indústria. Falou sobre outros exemplos, como isso pode funcionar bem, como pode ser saudável e é claro. Caraca, já chegou, ó, dando carteirada no Game Pass. Game Pass destruidor da indústria? Vamos ver qual é que é desse vídeo. Claro, essa é a opinião dele. Eu vou dar a minha aqui também, certo? Nesse vídeo, como consumidor, né? A minha visão, a nossa visão aqui, né, galera? Certo? Não sou desenvolvedor executivo, então, trabalhando aqui, falando sobre videogames, a minha visão como consumidor é que o Game Pass é algo incrível, certo? Acho que todos nós podemos concordar com isso e acho que sim, eu discordaria do que o Yoshida-san falou nessa entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto porque abre um... Micali discordando? Micali a favor do Game Pass? O que está acontecendo com a indústria hoje em dia? Um amplo debate que na verdade já é feito há algum tempo. Vai! Fala, Mica! Essa introdução dele ficou muito boa, cara. Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você também. Eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Obrigado pela sua presença, você que chegou até aqui. Se quiser, ou agora, ou ao final desse vídeo, se você preferir, para se sentir convencido, convencida, puder deixar aquele like maroto aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho, deixa e o like compartilhar lá no canal o link do Mica, galerinha. Deixa o like lá, também aproveita para deixar o like, o joinha no meu canal, caso vocês não sejam inscritos, nos seus grupos do Zap, nas suas redes sociais, por falar nelas, para quem quiser me seguir no Twitter, /X, Instagram, é tudo mesmo @Micali Bruno, sendo projetado aqui na tela, pode me acompanhar, eu publico muito por lá também, agradeço a todos que seguirem. Bom galera, Shuhei Yoshida nessa bateria de entrevistas que ele deu durante a visita aqui no Brasil, certo? O Shuhei Yoshida veio à Gamescom Latam e temos agora ainda uma ou outra repercussão aparecendo. Teve veículo gringo que veio aqui, né, no nosso Brasilzão, para cobrir a Gamescom Latam. E aí teve essa entrevista publicada no site gamedeveloper.com, certo? Entrevista gringa. Inclusive lá no Flow Games também entrevistamos o Shuhei Yoshida, tá? Para você que quiser conferir, tem aí no canal do Flow Games, tem no portal do Flow Games. O Dave e a Thaís conversaram com o Shuhei Yoshida e pegaram aí muitas informações legais, tá legal? Uma entrevista, um vídeo de 20 a 30 minutos, para quem quiser conferir também, como eu comentei, a matéria no portal, que é o flowgames.gg, acessa aí, que tá super legal esse conteúdo, beleza? E aí nessa entrevista agora, para o gamedeveloper.com, que foi publicada, tô olhando aqui no dia 28 de maio, assinada a entrevista, que é assinada pelo Chris Kerr. Então, ele disse aqui nessa entrevista, o Shuhei Yoshida, que ele acredita que o modelo, né, de serviço de assinatura de jogos entregues aos moldes do que é o Game Pass, ele citou o Game Pass, foi falado sobre o Game Pass, ele disse o que ele acha disso, ele acredita que a Microsoft deu um passo maior que a perna quando ela anunciou aquela promessa lá atrás, né, de disponibilizar os lançamentos, né, os first party, jogos de estúdios Xbox no Game Pass no dia do lançamento, certo? Mas ele também fez elogios, teceu elogios a algumas coisas bem legais aí que a Microsoft faz, por exemplo, a retrocompatibilidade. Nessa mesma entrevista ele pesou, colocou na balança algumas coisas aí interessantes. E ele até reconhecidamente, como alguém que ficou mais de 30 anos no PlayStation, ele falou, olha, eu posso ter algum viés aqui porque eu fiquei mais de 30 anos no PlayStation, então a primeira coisa que ele
fez foi colocar essa informação na mesa, né? Pra não ficar aquela coisa velada, do tipo, você foi do PlayStation, então é claro que você vai falar bem do PlayStation, sei lá, qualquer coisa assim. Mas enfim, ele não tem mais nenhuma ligação com o PlayStation, né, galera? É responsável por grandes coisas, grandes franquias, nomes, personagens, lançamentos, divulgações. E aí, galerinha, vocês acham que a chegada com o anúncio dos jogos da Microsoft comprometida a entregar todo o first party dela, não importa o valor de produção, todo o first party da Microsoft, chegando Day One no Game Pass. Lembrando que a base de Xbox instalada nunca foi muito grande. Foi um tiro no pé da Microsoft, sendo que a base de Xbox não é muito grande para estar ofertando jogos no Game Pass. Aí você fala, mas tem um Game Pass PC. Tá, mas a galera do PC é muito mais ligada com a Steam. A nuvem ainda não decolou. São pontos que a gente tem que abordar aqui nesse ponto de vista, né? Campanhas de marketing, ele é um cara que é a cara do PlayStation, né? O Shuhei Yoshida. Mas hoje, né, após mais de 30 anos à frente da marca, ele não está mais na marca, no PlayStation, na empresa, né? É um grande apaixonado por indies, né? Cuidou da relação entre estúdios independentes e PlayStation, foi inclusive responsável por muitos jogos independentes chegarem ao PlayStation, tá? Não tenho dúvidas de que um cara como Yoshida-san abriu muita porta aí para desenvolvedores independentes na plataforma PlayStation, que é onde ele estava trabalhando. Hoje ele é um autônomo, né? Um consultor independente, faz várias coisas relacionadas a jogos independentes, certo? Mas não tem aí vínculo mais com a Sony / PlayStation. Então ele poderia muito bem falar, né? Ele pode muito bem falar aí o que ele pensa. Claro que, né? Ele vai considerar, sim, os mais de 30 anos da empresa. Então, ele falou, reconhecidamente já colocou na mesa, olha, posso estar tendo algum viés aqui, mas ele acredita que o modelo como o PlayStation Plus é saudável, ou seja, aquele meio termo, né? A Sony não disponibilizar os jogos dela, os first party, né, os grandes lançamentos aí no Day One, né, no dia do lançamento ali na PlayStation Plus, como o Game Pass faz, certo? E depois de algum tempo, depois de meses ou anos, quando as pessoas já tomaram conhecimento daquele jogo, já gastaram dinheiro lá no lançamento, certo? Ele acredita que, ele falou exatamente isso, né, com essas palavras, que permitir que as pessoas comprem o jogo, ele falou exatamente isso, né? Allow people to buy the games, né? Permitir que as pessoas comprem os jogos é uma estratégia válida ainda mais porque os jogos estão muito caros, né, para serem produzidos. E depois de algum tempo, quando o consumidor, as pessoas já tiverem tomado ciência daquele produto, daquele jogo, daquela franquia, aí sim ele pode ser colocado no serviço, que é uma maneira da pessoa também conhecer a franquia e de repente comprar uma sequência, né, no lançamento. Mas aí então qual o sentido do cara assinar a PlayStation Plus se a Sony quer, por exemplo, que ele compre o jogo? Se a Sony diz que é saudável comprar os jogos. Qual o sentido de ter uma Plus? Lembrando que a PlayStation Plus ela tem 3 níveis de assinatura, onde ambas são caríssimas, né, anualmente. E receber jogos, por exemplo, da Sony somente, sei lá, 2 anos, 3 anos depois no catálogo de serviço, qual o sentido de ter uma Plus, cara? A não ser jogar online. A única fonte de certeza da existência dessa Plus é para jogos online. Lembrando que o Yoshida ele fala com a mentalidade de compra jogos é saudável, que você tem que comprar jogos. Ele fala com a mentalidade de um japonês, a economia no Japão é muito melhor e maior do que, por exemplo, a economia do brasileiro. O poder de compra do japonês é muito maior, então por isso talvez o Game Pass, a PlayStation Plus, a Ubisoft Plus, que também recebe jogos da Ubisoft Day One, não tem aquela importância tão grande para países onde a economia e o poder de compra é muito maior, não é mesmo? Então o Yoshida ele fala que é saudável comprar jogos e que o modelo de colocar esses jogos no serviço de assinatura no primeiro dia, além de canibalizar as vendas desses jogos, não é saudável para a própria indústria, né? Porque ele quer que você compre jogos, não é mesmo? E por qual o sentido de ter uma PlayStation Plus caríssima só para jogar jogos que saíram há 2, 3 anos atrás? Complicado, né? Aí quem decide somos nós, consumidor, né? O Yoshida é um executivo, mora no Japão, tem um poder de compra muito maior, ele tem um viés com a Sony, como já foi relatado aí no início desse React, né? Pelo próprio Mikali.
E ele tem o poder de compra na qual ele não precisa de serviços de assinatura. Então ele tem uma outra visão de serviço de assinatura diferente, por exemplo, de mim, que sou um cara totalmente dependente para poder jogar muito mais de serviços como a Ubisoft, do seu Ubisoft Plus, do Game Pass e da Plus. Eu não sou assinante Plus, mas se chegasse jogos da Sony na Plus Day One, eu assinaria Plus também. Então, o poder de compra do Yoshida é muito maior que o meu. Então, ele tem uma visão do serviço de assinatura e eu tenho outra, né? Então ele foi aí dosando, né, um pouco do que ele acha do que é o Game Pass versus PlayStation Plus e versus serviços de assinatura de modo geral, tá? Claro que aqui ele deu nome aos bois, né? Não necessariamente também, galerinha, que a PlayStation Plus, que a Sony tem que copiar a Microsoft, entendeu? A Microsoft ela tem a sua linha de como gerenciar seus negócios e a Sony tem a dela. Não quer dizer porque os jogos da PlayStation Plus não recebem os first party da Sony ou os first parties, third party ou jogos third party e second party no dia do lançamento, que a PlayStation Plus está errada e a Game Pass está certa. São gestões de modelos de negócios diferentes e cada um opta, é o consumidor que opta aí onde ele quer gastar o seu dinheiro em serviço de assinatura, na Plus ou no Game Pass, belezinha? A Game Pass não está errada em não copiar a Plus e a Plus não está errada em não copiar a Game Pass. Quem decide somos nós consumidores e cada empresa dá ali a sua gestão de negócio. Porque a conversa foi nesse tom, PlayStation Plus, Game Pass, mas ele falou que de modo geral, né, a concepção de serviços de assinatura podem ser perigosos a partir do momento que o dono desse serviço, o dono, a dona, a empresa, controla o que vai acontecer nos jogos. Ele falou que deixar na mão de uma grande empresa o que vai ou não vai entrar, como que os jogos vão ou não vão ser feitos, ele acredita muito nas ideias que vêm dos pequenos desenvolvedores, desse tipo de iniciativa, né? Ideias que vêm das grandes empresas, na visão dele, não avançam a indústria de videogames. Aqui, especificamente nesse recorte, não tô falando de Game Pass, tá? Tô falando desse recorte de apenas empresas grandes criarem jogos. Eu concordo com essa fala, né? Se não fossem os indies, o que seríamos de nós? Né, galera? O que seria desse mercado? Ah, mas quando tem jogos indies, a galera fala, é jogo baixa renda, olha esse gráfico cartoon, queremos produções AAAs, evento para ficar mostrando o jogo indie. Não é isso, galerinha. É complicado, viu? Então, nesse recorte aqui, nessa interpretação, eu concordo, né? A partir do momento que, se a gente deixar só na mão das grandes empresas, coisas ruins podem acontecer. Foi mais ou menos por aí que ele falou, né? Mas são as grandes empresas que financiam jogos, grandes jogos, não é mesmo? A gente vê aí estúdios menores aí tendo muita dificuldade para produzir jogos, até jogos indies. Então as grandes empresas, elas também têm sua parcela na indústria aí, investindo muito dinheiro para que grandes AAAs, que a mídia, que a mainstream adora sair. Então esses financiamentos são feitos pelos grandes estúdios apenas. Mas aí que tá, né? Eu também coloco um contraponto meu aqui, eu, Mika, né, discordando de uma coisa aqui, que é o seguinte, eu não acho que o Game Pass, por exemplo, o Game Pass ele é um serviço que tem uma curadoria muito boa. Curadoria, uma seleção muito boa. A Microsoft conversa com olá, já vem o padrão Game Pass, quer ver? Estúdios e publishers que ela acredita que tem um potencial criativo, né? Relevância eu digo no sentido de potencial criativo, que sejam bons, né? Que sejam dignos de estar no Game Pass. Mas não houve nenhuma, né, limitação, até porque o Game Pass não é como se... É porque aqui é outra coisa, né, galera? Eu acho que assim, se existe um serviço em que tudo que entra no serviço é desenvolvida ou autorizada pela grande empresa, isso pode representar um problema? Pode. Agora, o Game Pass, os indies, eles existem. Eles entram no Game Pass graças a uma parceria que a Microsoft foi lá e fez com a publisher, com o estúdio. Pode acontecer o caminho inverso também, né? Do estúdio, da publisher, ir atrás da Microsoft e falar, olha, eu queria muito meu jogo no Game Pass. Então não existe, como que eu posso dizer, essa limitação, né? No sentido amplo do Game Pass, né? Nos jogos first party, ou seja, dos estúdios Xbox, claro que existem diretrizes a serem seguidas. Como em toda empresa. PlayStation tem diretrizes, Nintendo tem, né? Enfim, as empresas têm diretrizes. Agora, os jogos independentes, por exemplo, né? Que entram no Game Pass, é uma coisa que acontece livremente, né? Livremente eu quero dizer, nenhum indie é obrigado a estar lá. A Microsoft aborda, ou o indie aborda porque ele quer. Não existe uma cláusula que prenda, certo? No sentido de limitar a criatividade desses indies. Então, por isso que é importante a gente interpretar com cuidado algumas coisas aqui, né, galera? Eu acho que eu entendi uma ideia geral do que ele quis dizer. Se, por exemplo, tudo fosse feito pela Microsoft no Game Pass, tudo.
todos os jogos presentes no Game Pass fossem feitos pela Microsoft, por estúdios da Microsoft. Aí sim ele tem um ponto, porque aí você fica refém, você usuário, assinante, fica refém de um único tipo de jogo, não um único tipo de jogo, falei errado, mas um único tipo de, uma única empresa comandando todos os estúdios e tudo isso vai pro Game Pass e é só isso que vai pro Game Pass. Não esse monte de indies incríveis, que entram no Game Pass. Inclusive, a maior magia do Game Pass pra mim, certo? Já falei isso, saindo sempre em defesa do Game Pass, Mika, são os jogos independentes. Os jogos indies que chegam lá no Day One, né, no dia do lançamento, graças a essas parcerias, seja porque a Microsoft foi atrás, porque viu o potencial, seja porque o indie foi atrás da Microsoft, porque queria o jogo dele no Game Pass, e a Microsoft teve que fazer uma avaliação, né? Pô, deixa eu ver se isso é legal pra entrar no Game Pass, se isso vai agregar valor ao serviço, né? Então, Exatamente, galera. O Game Pass é uma grande vitrine para jogos indies, né? E através do Game Pass eu conheci muitos jogos indies muito bons, cara. O Game Pass para descoberta de jogos independentes é incrível. Quantos jogos não saem, não são lançados e disponibilizados no Game Pass? Jogo indie, né? Além dos jogos first party da Microsoft. Essa parte dos indies eu acho incrível. Muitos jogos eu nem conheceria, nunca nem teria jogado. Por exemplo, Planet of Lana. Citar um aqui de cabeça. Planet of Lana, eu fiz os 1000G disso aí, amei esse jogo. O que mais que eu amei? Bramble. Vocês jogaram Bramble, que é um jogo de terror com elementos nórdicos, da mitologia nórdica, folclore, na linha de Ico ou Aiko, né? Aquela coisa bem minimalista, certo? Com muito suspense e terror. Adorei Bramble, né? Bramble The Mountain King é o nome. Enfim, vários e vários jogos eu joguei porque estavam no Game Pass, jogos incríveis, independentes, indies, né? Enfim, tô só falando aqui um pouco do que eu acho, né, galera? Certo? Essa é a minha visão aqui como consumidor. Como alguém que é executivo, que é da indústria, que é desenvolvedor. Deezer, viva a música. Solte sua ferinha com a Pampers Pants. Ajuste perfeito. E agora, em caso de cocô bomba, nova barreira anti-cocô atrás para até 0 vazamento. Solte sua ferinha com a Pampers Pants à prova de cocô bomba. Tá tudo muito confuso, doutor. Veja o iFood, por exemplo. Chamar iFood. Oral-B 3D White remove manchas superficiais e deixa um hálito fresco e duradouro. Eles vão ter um outro conhecimento que eu não tenho, que nós não temos, certo? E aqui o Shuhei Yoshida deu a opinião dele sobre isso. Vou passar pela notícia, tá? Utilizando o portal do Flow Games aqui, com base nessa fonte, nessa entrevista que foi dada para o site Game Developer. Olha só o que ele falou do Game Pass, que pode ser perigoso. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, galera, quando o Shuhei Yoshida esteve na feira Gamescom Latam 2025, diversos veículos o entrevistaram, inclusive o Flow Games. Entre os entrevistadores, o site Game Developer conseguiu uma declaração bem interessante sobre como o ex-chefão do PlayStation enxerga o atual modelo de jogos disponibilizados por assinatura. Ele discorda frontalmente da Microsoft, como muito bem colocou o grande Thomas aqui nessa notícia. Se a única forma com que as pessoas jogam é através de serviços de assinatura, isso é bem perigoso, alertou Yoshida. Afinal, o tipo de jogos que serão feitos será ditado pelo dono do serviço. Isso é bem arriscado, porque sempre precisamos de novas ideias feitas por times pequenos ditando a próxima onda de desenvolvimento. Se as grandes empresas passarem a impor o tipo de jogo que será feito, a indústria não vai mais avançar. Ele acredita que o modelo de assinaturas da Sony é mais saudável. Você sabe, eles não prometem demais e permitem que as pessoas gastem dinheiro comprando novos jogos. Foi o que eu comentei agora há pouco, né, galera? Interessante essa declaração, né? Permitir que alguém gaste dinheiro. Tá, mas quanto é que tá o preço? Mas ele permite que o brasileiro gaste R$400 no Ghost Otei. Cara, isso é bizarro isso aqui, mano. É bizarro. É melhor pagar R$400 no Ghost Otei do que, por exemplo, jogá-lo via PlayStation Plus Day One, porque ele quer ver o lado só da empresa. Bizarro. Como se estivesse sendo impedido, né? Enfim, só uma reflexão mesmo. Depois de alguns anos, o preço inicial não é mais atraente para os clientes. E aí sim, eles entram no serviço por assinatura, onde terão mais pessoas dispostas a experimentar e conhecer mais uma franquia. Então tá aqui parte da visão do Yoshida, né, galera, pra gente trocar mais uma ideia. O que eu comentei, né, pessoal, agora há pouco sobre uma concepção geral de serviço, né? E sim, mencionando o Game Pass, aquilo que eu já havia falado no início aqui desse vídeo também, ele disse que a Microsoft, ele acha que a Microsoft deu um passo maior que a perna. Que o fato de adicionar, né, jogos first party dos estúdios Xbox aí no dia 1 foi uma promessa que eles fizeram lá atrás, né? E isso até foi sendo modificado ao longo dos anos, né, galera? Porque hoje temos outras camadas de assinatura do Game Pass e nem todas as camadas dão o jogo no dia aí do lançamento.
certo? Tem o Game Pass Core, tem o Game Pass Ultimate, que é o que eu assino, a maioria aí talvez assine. Tem o PC Game Pass, que tem tudo, né? Também no Day One, né? No dia 1, né? Enfim. Tem o Xbox Game Pass, que deixou de ter. Então, você vê, a Microsoft, pra ela manter essa promessa do dia 1 aí, que é onde mais ou menos se encaixa essa visão do Yoshida, em que ele acha, né? Ele usou essas palavras do Yoshida, ele acha que a Microsoft, ao fazer essa promessa lá atrás, deu um passo maior do que a perna, né? E nesse sentido, né, da empresa grande ditar o que vai entrar no serviço, é que pode representar um perigo, né? Pegando a referência direta aí do Game Pass, que tem uma gigante por trás, que é a Microsoft. E, numa visão aí, obviamente, reconhecidamente, ele colocou na mesa, né, como alguém que trabalha no PlayStation, ele acredita que é mais saudável, porque as pessoas, né, o PlayStation Plus, aquilo que eu falei, porque as pessoas podem comprar, tem que comprar o jogo que elas quiserem, da Sony, dos estúdios Sony, exclusivo ali, no lançamento, e depois de um tempo ele entra na assinatura para que outras pessoas possam jogar, conhecer a franquia, e aí, eventualmente, comprar uma sequência. E como eu falei, ele elogiou, por exemplo, né, por outro lado, um contraste aqui em relação ao que ele falou de Game Pass Microsoft, ele elogiou a retrocompatibilidade, né? Que dispensa comentários, certo, galera? O que dizer da retrocompatibilidade? Ele até falou que isso foi muito bem planejado, certo? Com inteligência e que certamente exigiu muita engenharia, né? Ele falou aqui, certamente a Microsoft deve ter colocado aí muito esforço de engenharia para implementar uma retrocompatibilidade tão boa, né? Um trabalho tão bom, tão inteligente que eles fizeram com a retrocompatibilidade, permitindo que as pessoas aí que tenham, né, Series X, Series S, joguem jogos desde o primeiro Xbox, né? Xbox 360, Xbox One e os jogos do próprio Xbox Series X. Realmente a retrocompatibilidade, assim como o Game Pass, é um diferencial, um absurdo aí do ecossistema Xbox em comparação com o PlayStation, né? Lembrando, né, que o catálogo do Xbox e do 360 é um catálogo ali que segue uma lista, né? Não é 100% dos jogos do Xbox, primeiro Xbox e do 360 que rodam, né, via retrocompatibilidade. Mas grande parte roda, a maioria esmagadora, tá? Roda, tanto digital quanto em disco, então realmente a retrocompatibilidade é um grande elogio, né, que acho que todo mundo faz essa mesma leitura aí do Xbox. E o Shuhei Yoshida, né, apesar de ter falado o que ele falou do Game Pass, ele elogiou essa parte aí da retrocompatibilidade. E galera, sabe quem que teve uma opinião, uma opinião parecida com essa aí que o Shuhei Yoshida manifestou nessa entrevista? O Sven Winkel, que é o CEO da Larian Studios, diretor-chefão aí do Baldur's Gate 3. Numa entrevista que faz aí uns 2, 3 anos, e até mesmo no Twitter, tá? Na época era Twitter ainda, sim, era Twitter. Ele postou uma série de tweets falando o que ele acha de serviço de assinatura. Se você procurar, cavar bem aí, você vai encontrar isso, tá? Pode dar uma olhada aí. Ele disse algo parecido. Ele falou assim que se um serviço de assinatura ficar na mão da grande empresa, apenas com jogos dessa grande empresa, aí sim o usuário fica refém, né, do que ela vai ditar, do que vai acontecer ou não acontecer ali, né? Essa grande empresa vai ditar qual vai ser o entretenimento do consumidor. E ele ficar refém disso, né? Ficar à mercê disso é algo prejudicial. Ele deu essa opinião. E ficar refém de jogos custando a $80, como é que faz, Mikali? Me responde aí. A opinião foi bem parecido, né, com o que o Shuhei Yoshida disse. Ele falou, olha, se a empresa, se tudo que você consumir de conteúdo depender, né, for ditado por essa grande empresa, né, desenvolvido, o consumidor, o usuário, ele vai ficar limitado em termos do que ele vai consumir, em termos de escopo, né, em termos de escolhas, opções. Então é bem parecido, né? Mas de novo, num cenário que tudo ali fosse desenvolvido por estúdios do Xbox, né? Mas enfim, pode dar uma olhadinha aí no Sven Winkel, no CEO da Larian Studios de Baldur's Gate 3, que foi o GOT de 2023. Ele também manifestou uma opinião aí bem parecida com essa aí do Shuhei Yoshida a respeito de serviços de assinaturas de jogos. O que vocês acham, né, galera? Eu já fui manifestando a minha opinião ao longo desse vídeo, discordando, fazendo contrapontos ao que o Yoshida disse, né? Tô dando minha visão como consumidor aqui, certo, galera? O Game Pass é incrível, né? Eu acabei de falar sobre a descoberta de indies. Pra mim, a maior magia do Game Pass é a descoberta de indies, né? Não só a descoberta de indies, como também economia com jogos que custam 350, 400 reais a partir de agora, chegando no Game Pass Day One. Quanto que esses jogos que chegaram no Game Pass Day One você gastaria se fosse jogá-los no PlayStation? A descoberta de indies, como já foi citado, os jogos retro disponibilizados no Game Pass, tem também a parceria com jogos da Ubi, né? Também parceria com a EA Play, com muito jogo da EA lá no Game Pass também. Ou seja, o Game Pass tem aí amplas vantagens e não somente ter a visão que ficaria aí o monopólio somente na mão da Microsoft caso chegasse todo jogo do Game Pass Day One. Claro que a gente tem que ver o lado da indústria que quer ter o seu dinheiro. A indústria precisa lucrar com vendas de jogos, porque serviços não é tudo também.
Então tem que ter aquele meio termo. O que para mim seria esse meio termo? Jogos não ficarem ali na casa dos $60 e o Game Pass continuar recebendo jogos Day One, First Party e do jeito que está até atualmente. As empresas que não querem participar do Game Pass, pelo menos no primeiro dia de assinatura, que elas pelo menos mantenham um padrão ali de $60 nos jogos. Como ela vai fazer isso, não sabemos. Talvez barateando o custo de produção de jogos, para que esses jogos não fiquem também custando em torno de $75, $80, porque também aí fica muito pesado para o consumidor, que vai ter somente a opção de optar em jogar em serviços, não é mesmo? Ninguém está obrigando eles a estarem lá. Eles estão lá porque a Microsoft foi atrás desses desenvolvedores. Eles não são obrigados a concordar. Eles falaram, opa, obrigado por me abordar, vamos fazer negócio. Mas eles poderiam falar, não vai rolar, não vamos fazer negócio, não queremos, obrigado. E pode rolar do desenvolvedor ir atrás da Microsoft e falar, queremos nosso jogo no Game Pass. Aí a Microsoft vira e fala, vamos conversar, né? Então, assim, essa imposição seria num cenário em que todos os jogos do Game Pass, todos fossem first party, fossem jogos de estúdios do Xbox. Aí sim você teria uma grande empresa mandando, impondo tudo que vai entrar ali de jogo, né? Porque todos os jogos, todos os mais de centenas de jogos do Game Pass seriam desenvolvidos por estúdios do Xbox. É um cenário... Eu não vejo isso ruim não, cara. Pra mim, já pensou se todos os jogos entrassem no Game Pass, mano? A indústria inteira lançando jogos do Game Pass pro consumidor ia ser fantástico, cara. Mas eu acho que também ia ter um contraponto, que com certeza o valor da assinatura do Game Pass ia subir absurdamente. Que eu acho improvável, né, galera? Então tá aqui o meu contraponto, tá aqui a minha opinião como consumidor. Eu assino aqui o Game Pass Ultimate, inclusive renovei aí por anos, até o limite de 3 anos, né? Tá até 2026, final de 2026 aí o meu. Enfim, gosto muito de descobrir os indies e essa é a minha visão, humilde visão, Mika. Quero agora saber a sua visão, né, em relação ao que o Yoshida disse de ser perigoso. Realmente, se fosse tudo, como eu acabei de falar, se fosse tudo, todos os jogos presentes ali da empresa, desenvolvidos por estúdios da empresa, ou seja, ela realmente comandando, controlando o que entra, o que sai dos estúdios dela, né? Aí sim, o consumidor estaria limitado a consumir aquele tipo de produto só. De produto de um jogo que vem apenas do estúdio daquele... Assim, limitado é ruim jogar tudo no Game Pass ou é pior pagar em tudo R$400? Entendo, cara. Empresa grandona, e não de estúdios independentes por fora, e mundo afora, né? Que é o que o Xbox faz. Ele traz muitos jogos independentes do mundão todo. Jogo brasileiro que já entrou lá. Agora o Mullet Mad Jack, jogaço brasileiro que tá no Game Pass, certo? Enfim, essa é a minha visão. Quero saber o que vocês acham desse assunto. E escreve aqui. Minha visão, Mikael, eu já falei. O Yoshida, ele tem um viés Sony, PlayStation, que é totalmente contra jogos por serviço, jogos no serviço, né? O Yoshida, ele tem a mentalidade e a cabeça do japonês, que tem um padrão de vida muito maior, por exemplo, do que países da América do Sul, como o caso do Brasil. Então o poder de compra deles é muito maior. Então eles têm uma outra visão do Game Pass, diferente, por exemplo, de essa pessoa aqui, que tem um poder de compra muito, muito, muito menor, por exemplo, do que o Yoshida. Então o Game Pass, para mim, tem uma importância, para o Yoshida tem outra. Obviamente que serviços first party, jogos first party no Game Pass é muito importante. A gente tem o custo-benefício de não pagar caro em jogos, porém tem o contrapeso, que é também a indústria, né? Os estúdios precisam fazer uma captação de grana também para poderem sobreviver. Como eu falei, o ideal é ter um meio termo de os jogos não ficarem tão caros, para isso não acontecer, dos jogos ficarem tão caros, ter o custo de produção menor e ter mais criatividade, e a política da Microsoft continuar essa mesma aí de jogos Day One no catálogo de assinatura, porque para mim o serviço de assinatura ele tem que valer a assinatura, né? Ele tem que ter um diferencial a mais para você ter ali, ou manter ali o assinante engajado. E o Game Pass é através dos jogos Day One, não é mesmo? Então tem que ter esse contraponto aí, e o melhor realmente é o melhor dos dois mundos, belezinha, galerinha? Deixa aí na opinião de vocês, eu vou encerrando esse react por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um forte abraço, a gente se vê aí no próximo react, galera. Fui!